Amigos queridos, que as doces alegrias do verdadeiro cristão, que nesta hora está sendo convidado a testemunhar a fé, sejam vivas em nossos sentimentos. Jesus, bom e amado Mestre, nós te buscamos nesta hora, Senhor, para que sejas conosco uma vez mais. E te pedimos humildemente que os tarefeiros do seu amor na terra possam retirar da natureza que nos abraça as forças vitais, os lenitivos, o bálsamo, que hão de cicatrizar as dores da alma, que hão de aconchegar aqueles de nós que nesta hora, Senhor, transitam por este planeta, retornando à pátria espiritual. Que sejam recebidos pelos Espíritos amorosos e benevolentes, que em seu nome, Senhor, são conosco. Quanto somos agradecidos, Senhor, por essas bênçãos que nos chegam ao coração nesta hora e que nos enchem de alegria e paz o coração. Assim, Mestre amado, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã, confiantes na sua misericórdia e no seu amor. Obrigada, amigos queridos, obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, estamos refletindo nesse tema referente à perda de entes queridos, as separações pela desencarnação. E diz o Evangelho: regozijai-vos, ao invés de vos lamentar. Quando apraz a Deus retirar um de seus filhos desse vale de misérias, não há egoísmo em desejar que ele aí permanecesse para sofrer convosco. Essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor desembaraçada de seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós, sim, bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os embriaga de alegria, mas também vossas dores desarrazoadas os afligem, porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Esse Sanson, que é o espírito que fez parte da Sociedade de Estudos Psíquicos de Paris, contemporâneo de Kardec, esses espíritos que vieram contemporâneos de Kardec são todos espíritos que fazem parte da falange do Espírito de Verdade. Que a falange do Espírito de Verdade tem um contingente de espíritos desencarnados e um contingente de encarnados, para que possam receber as mensagens sublimes e trazerem para a humanidade da Terra a visão do Espírito que somos. Essa é a finalidade útil da doutrina espírita em nossas vidas, mostrar o que é a vida do Espírito. Então, para, por exemplo, mães que perderam seus filhos ou filhos que se separaram de seus pais recentemente por esse momento pandêmico da sociedade, que nós possamos compreender que os nossos entes queridos se vinculam a nós pela sintonia
E essa sintonia se estabelece pela quantidade de anos que vivemos juntos. É uma sintonia natural. E ora, o caminho de ida e de volta do nosso pensamento se chama comunicabilidade entre os mundos, que é através da mediunidade natural que nós vamos sentir os espíritos a nós ligados e que os desencarnados a nós vinculados vão também sentir a nossa presença, a nossa vibração. Então, a doutrina espírita nos trouxe a comunicabilidade entre os espíritos, que é um estado da mediunidade, para trazer consolação de que sempre estaremos vinculados. Óbvio que durante todos esses dias nós temos falado que os nossos pensamentos afetam o nosso ente querido e que nós devemos lembrar deles com vibrações dos melhores momentos que tivemos juntos, para que os momentos difíceis sejam dissipados e ceda lugar a momentos mais harmoniosos e felizes. Então, nós estamos dizendo que a doutrina espírita está trazendo para nós que a alma sobrevive, que os espíritos se comunicam conosco, que a reencarnação é um fato e que em breve tempo voltaremos e voltaremos sempre juntos, porque são construções pela vida eterna. Mas o que muitas vezes acontece, amigos queridos, é que nós passamos grande parte da encarnação apenas existindo. Olha que sério isso que nós estamos falando. Passamos grande parte da existência na Terra existindo sem viver a verdadeira vida. Existindo para as funções automáticas da vida, para as tribulações naturais da vida, esperando a desencarnação chegar no final das nossas forças físicas. Quando nós vivemos uma realidade tão somente material da vida e negamos que somos espíritos em experiências breves terrenas, que a nossa verdadeira vida é a vida do espírito, se esse estado ainda vamos chamar de ignorância quanto ao espírito permanece em nós, gera a incredulidade da justiça de Deus. Gera a incredulidade de que tudo o que nos acontece é para o melhor, que até os desafios maiores da vida são para o nosso progresso. Mas o livro O Céu e o Inferno vai nos falar de um tema que é ligado à desencarnação nossa, porque nós nos apavoramos quando perdemos um ente querido pela falta de fé, que é diferente da saudade da separação. Esse desespero é uma ausência absoluta da realidade do espírito, e também esse desespero revela que temos também desespero em desencarnar. Que o temor da morte é ainda um estágio muito primitivo nosso, que nós devemos refletir sobre isso. E Kardec, no livro O Céu e o Inferno, ele traz um tema que chama Por que os espíritas não temem a morte? Aí os espíritas que conhecemos temem. Então nós precisamos refletir que o verdadeiro espírita, quem é o verdadeiro espírita? É o trabalhador espírita cristão, que não mede esforços para domar as suas más inclinações, que tem como objetivo a sua transformação e que traz a expansão dos sentimentos nobres, que se faz através das obras. Esse é o verdadeiro espírita. Porque no Evangelho, o verdadeiro espírita é o homem de bem, né? Que é o verdadeiro cristão. Então, o verdadeiro espírita não teme a morte. E vamos ver o que fala
falam os espíritos para Kardec. A doutrina espírita muda inteiramente a maneira de se encarar o futuro. A vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, mas um resultado de observação. Kardec, ao escrever o Livro dos Médiuns, ele escreveu um tratado metodológico sobre comunicação de espírito para espírito. Seja encarnado, seja desencarnado, seja como for, é um tratado experimental. Esse tratado experimental, ele é comprobatório das afirmações que Kardec coloca no Livro dos Médiuns. Então, quando aqui diz, olha, é resultado da observação. Na Revista Espírita, depois isso foi compilado nesse livro, O Céu e o Inferno, no final, tem a comunicação de várias categorias de espíritos, sofredores, endurecidos, suicidas, espíritos felizes. Essa compilação, ela veio muito antes da obra de André Luiz mostrar para nós, no nosso lar, essa transição para o mundo espiritual. Então, Kardec já trouxe a comunicação comprovada, porque os espíritos diziam quem eram, mas quem eram mesmo. Qual era a identidade, onde moraram, onde viviam, era aquilo foi visto. Por isso que ele afirma que não é um sistema, uma hipótese, é um fruto de uma observação. O véu foi levantado. O mundo espiritual nos parece, em toda a sua realidade prática, não são os homens que o descobrem pelo esforço de uma concepção engenhosa. Não é a gente que descobriu, mas são os próprios habitantes do mundo espiritual que nos vêm descrever. Descrevem o que é a sua situação. Nós os vemos aí em todos os degraus da escala espiritual, em todas as fases de felicidade e infelicidade, que é o que tem no final desse livro, Céu e Inferno, as dissertações. Assistimos a todas as peripécias da vida de além-túmulo. É muito importante o espírita que teme exageradamente a morte, que nós temos um temor que ele é derivado do instinto de conservação, de preservação da vida. Nós não vamos nos expor a riscos, nós vamos cuidar do nosso corpo e da nossa mente, e isto é cuidar para que a gente não precipite um desencarne por excessos, por abusos, né? Por ausência de cuidado de nós mesmos. Então, existe um temor que ele é preventivo, senão nós nos atiraríamos a perigos a pretexto de sermos destemidos e precipitaria o desencarne. Então, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do espírita que morre de medo de ficar doente e morrer, quando muitas vezes essa enfermidade é uma programação que vai mesmo culminar na desencarnação. Não é simples nós dizermos isso, né? Mas nós precisamos dizer. Aí está para os espíritas a causa da calma com a qual encaram a morte, da serenidade dos seus últimos instantes na terra. O que os sustenta não é somente a esperança, é a certeza. Sabem que a vida futura não é senão a continuação da vida presente em melhores condições e a esperam com a mesma confiança que esperam o nascer do sol, depois de uma noite de tempestade. Os motivos dessa confiança estão nos fatos dos quais são testemunhas, e no acordo desses fatos com a lógica, a justiça e a bondade de Deus e as aspirações íntimas do homem. Vamos compreender esse parágrafo. O que sustenta a confiança, a fé, mas o que mais sustenta na hora que vem algum momento em que a gente sabe que aquilo vai culminar num desenlace, que nós retornaremos à pátria espiritual, o que mais nos assegura uma serenidade é estarmos auscultando a nossa consciência e perceber
Senhor, será que eu fiz tudo o que eu precisava ter feito? Isto não tem nada que pacifica-nos nas horas de transição do que aquele filme que passa em nossa mente, que todos relatam, parece que vai passando cenas de toda a nossa encarnação. Isso é próprio também quando a pessoa fica um tempo grande, por exemplo, em coma, na UTI, ou num estado ainda inconsciente, e que os órgãos já estão entrando em falência múltipla, que o fluido vital já está começando a se esgotar e ainda pulsa a vida. É muito natural o relato de que aquela pessoa passa em revista todas as etapas da sua vida, como um filme. E ela vai percebendo o que ela realizou, no que ela contribuiu, o que ela precisa ainda realizar. Porque, gente, às vezes ela precisa de 10 minutos a mais. É significativo. Para ela fazer uma reflexão que durante 60 anos, 70, 40, ela não tinha feito. E nesta hora ela está assessorada pelo espírito que auxiliou seu planejamento reencarnatório. Quantos casos pessoais nós conhecemos de que a pessoa estava então na UTI em estado terminal e um dos familiares não havia se reconciliado com o perdão. E por merecimento, prolongou-se mais uns dias de UTI, até que energeticamente esse familiar e o espírito desencarnante se reconciliaram no sentimento. Se reconciliaram. E quando essa reconciliação é verdadeira, o espírito parte leve, liberto, confiante de que resolveu aquilo que veio realizar. Quantas visitas na UTI nós assistimos em que um familiar chega no leito e diz para aquele que está partindo: me perdoe, eu não sabia o que fazia. Hoje eu reconheço o seu valor na minha vida. Siga em paz, siga confiante. E isto é uma força imensurável para aquele que está partindo, que não deixou pendências. Portanto, amigos, para o temor da morte é imprescindível que hoje, porque o nosso desencarne pode ser daqui a muitas décadas para alguns que são mais jovens, ou pode estar bem perto para nós que estamos finalizando o nosso planejamento reencarnatório, e nós percebermos se nós não vamos deixar pendências, coisas que não foram resolvidas com alguém. Porque não é com alguém, é dentro de nós que nós temos que mudar a referência. Então, o espírito que está pacificado, que tem obras, dever cumprido, que lutou, que sofreu, que amou, que perdoou, que viveu a vida do espírito, este está mais resignado. E os grandes pânicos são para aqueles que viveram a vida do homem e nunca se lembraram de viver a vida do espírito, que sejam os sentimentos que vão eternizar em nós a bagagem espiritual. E isso fará muita diferença. Portanto, nesse momento, as casas espíritas que estão trabalhando com aqueles que perderam entes queridos ou que estão acamados em vias de partirem para o mundo espiritual, que nós tenhamos dentro de nós uma convicção inabalável para levar para aquela criatura as portas de um novo tempo, o tempo do Espírito. Porque ainda diz Kardec, para os espíritas, a alma não é mais uma abstração, tem um corpo etéreo que faz dela um ser definido, que o pensamento abarca e concebe. Já é muito para fixar as ideias sobre a sua individualidade, suas aptidões, suas percepções. A lembrança daqueles que nos são caros
repousa sobre alguma coisa de real. Não são representados mais como chamadas fugidias, que não lembram nada no pensamento, mas que, sob uma forma concreta, nos mostram melhores como seres vivos. A doutrina espírita veio trazer para nós a concretização dos fatos do espírito, que as almas, os espíritos desencarnados, não são algo etéreo e indefinido. Tem definição, tem corpo energético, tem memória, tem consciência, tem um arcabouço de experiências, né? E que isso tudo foi concretizando para nós quem nós somos. Porque nós trazemos atavicamente imagem de espíritos desencarnados como, entre aspas, alminhas que flutuam no espaço transparente e branquinhas. E isso é uma imaginação muito infantil. Nós somos espíritos com constituição energética densa, nosso perispírito é denso, mesmo estando desencarnados. Nós temos uma fisiologia perispirítica, nós temos um arcabouço de imagens e temos o mundo dos espíritos que Kardec trouxe nessas comunicações, trouxe no Livro dos Médiuns, e André Luiz, de uma forma sublime, trouxe em todas as suas obras. Todas as obras de André Luiz vão mostrar a vida do espírito no mundo espiritual, dizendo para nós que nós precisamos viver aqui a vida do espírito, para quando nós nos libertarmos dessa carapaça densa, desse corpo que é um templo, onde nós habitamos por uma época e que serviu para nós de instrumento útil para a nossa evolução, seja depositado no monturo. Vá para a sua transformação, porque eu não sou esse corpo, embora ele tenha sido para mim o instrumento mais divino para a minha evolução. Mas eu sou espírito imortal. A morte não existe. E se tenho medo da transição, preciso começar hoje a aprender a orar, a aprender a fazer amigos, a aprender a mudanças dos sentimentos, para que eu tenha leveza íntima de saber que muitas vezes a desencarnação é um momento muito rápido, muito fugidio, mas o que vai restar em nós são os tesouros que não se corroem, que não se enferrujam. É esta a bagagem. No momento em que eu vou embora, eu preciso saber que cenário eu vou levar, que bagagem eu vou ter. É como se eu fosse para um acampamento, guardadas imagens figurativas, e levasse a provisão necessária. E chegasse nesse acampamento, no mundo espiritual, e tivesse recurso para montar o meu ambiente. E isso é que nós levamos. Qual é o ambiente espiritual que eu vivi na vida, 60 anos? Que eu vou levar comigo de perene, de definitivo, para que naquele momento eu possa transitar serenamente, que eu possa orar para que eu adormeça. Nós mesmos podemos orar por nós desencarnantes, amigos. Peço a Jesus que eu adormeça, para que eu possa transitar confiante na justiça de Deus, para que eu leve comigo aquilo que realmente são meus feitos, perenes, sabendo que nada somos, que somos pequeninos, que somos dependentes da misericórdia de Deus, que não fosse o socorro dos amigos nós nada teríamos, nem seríamos. E, portanto, o nosso trabalho na Terra nos faz angariar espíritos amigos, que vão nos amparar neste momento da desencarnação. Então, depois, em lugar de estarem perdidos nas profundezas do espaço, que não existe estar perdido vagando, eles estão ao nosso redor. O mundo corporal e o mundo espiritual estão em perpétuas relações e se assistem mutuamente.
a dúvida sobre o futuro não sendo mais permitida, o temor da morte não tem mais razão de ser. Encara-se a sua chegada a sangue frio como uma libertação, como a porta da vida e não como a porta do nada. Olha que interessante imagem. Estou voltando para a minha pátria espiritual, para a minha origem, como um processo de libertação de uma carcaça. E não estou indo para o nada, para o vácuo, para não sei aonde, vou temer porque vou estar no vazio. Não existe isso. Nós estamos sempre entre espíritos, com o cenário mental do que pensamos a vida toda. Isso é inalienável nosso. Então, para que nós possamos desencarnar bem, nós precisamos viver bem. O desencarne é um reflexo de como vivemos a vida. Muitas vezes, o desencarne é uma prova. A pessoa pode não ter tido grandes provações durante a existência, mas ali, no desencarne, ela pode encontrar uma prova para que toda a força moral que ela armazenou na existência, ela possa usar no momento do testemunho das provações pela desencarnação. Então, amigos, vamos ficar bem confiantes mesmo na estruturação da nossa fé hoje, na seleção de hábitos espirituais, na busca de espiritualização da nossa existência. É agora que nós precisamos nos preparar para a transição. Nós dizemos que é mais difícil reencarnar, porque reencarnar eu trago um plano que eu posso cumprir ou falir. E desencarnar eu fiz tudo o que estava na minha possibilidade. Eu já escrevi essa história dessa encarnação. Agora me resta seguir e sentir as consequências, felizes ou menos felizes. Então a doutrina espírita traz para nós esse estado de consciência de que nós estamos em breves experiências terrenas. Não somos corpos buscando experiências espirituais. A nossa origem é o mundo espiritual. De onde eu vim? Do mundo espiritual. Para onde eu vou? Para o mundo espiritual, que é muito mais bem sólido e constituído do que imaginamos. Aqui, no plano físico, nós temos uma réplica muito imperfeita do que são as cidades espirituais, as colônias espirituais, os redutos espirituais. Então, vamos pensar bem sobre isso, para nós irmos nos libertando progressivamente desse temor irracional do mundo espiritual. Que Jesus nos fortaleça e nos abençoe. Vamos fazer a prece. Jesus, Mestre amado, diante desta pleiade de espíritos sublimes, que nesta hora atendem e socorrem a todos os aflitos, que visitam aqueles que estão registrados em nossos cadernos de vibrações. Diante desta grandeza, Senhor, nos curvamos para tão somente agradecer, porque temos recebido muito mais do que a nossa necessidade e o nosso merecimento. Temos recebido, Senhor, acréscimo de misericórdia, para que seja transfundindo em nossos corações as vivas energias da fé e do bom ânimo. Estamos sendo convidados, amigos, a um tempo de espiritualização da nossa existência, de fortalecimento da nossa fé. Socorre-nos, Senhor, a indigência espiritual. Ampara, Senhor, as dores lancinantes que ainda arrastamos em nosso peito e infunde-nos os testemunhos necessários à estruturação da fé. Misericórdia, Senhor, para aqueles que não vos conhecem.
para aqueles que vos negam, para aqueles que ainda lhes viram as costas, porque eles são nossos irmãos, a quem devemos amar incondicionalmente. Ampara, Senhor, onde quer que haja dor, mãos misericordiosas sejam estendidas em seu nome. Nós outros, profundamente agradecidos, Senhor, encerramos as reflexões desta manhã dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens, hoje e sempre. E que assim seja, Senhor.